Em Êxodo 21:36, ou se for conhecido que o boi chifrava desde ontem e desde antes de ontem, e o senhor dele não deu atenção a ele. Lembrar aqui que eu digo que a palavra senhor ela está invertida, onde ela é senhor e onde ela é dono na Bíblia, que ao meu ver, Deus, o Salvador, é dono. Você não tem o que fazer a respeito disso. Ele é dono da terra. Agora, o seu senhor, que é a tradução da palavra Baal, você escolhe. Se você quer ter o Deus, o verdadeiro Salvador como Senhor, ou a sua carne como seu Senhor. Se você vai servir a sua carne, ou se você vai servir o dono, que é Adonai, que é de fato o salvação, o Salvador. E o Senhor dele não deu atenção a ele. Agora, esse dar atenção é aquele chamado que eu sempre faço, né? Que em certos lugares vai estar ali como pensar. Só deixa eu confirmar aqui. Guardar, tá. E não é necessariamente guardar, é dar atenção a. E com certeza vai fazer completude boi por boi. E o que teve fim vai ser dele. Agora, isso aqui também tem um encaixe muito simbólico diante do Novo Testamento, tá? Lembrar que completude é a palavra paz, tá? Você vai fazer paz. Aqui, nas traduções tradicionais, vocês vão ter pagar. Por quê? Porque a palavra paz ela é muito usada também no sentido de quitar. Você tem uma dívida, você quita ela, você pacifica a sua dívida. Você causa completude. Então, por exemplo, quando o Cristo está na cruz, quando falam do Cristo da cruz, né, e teve pacificação e tudo, é que foi quitado. Então, esse é a mesma palavra que é usada naquele sentido, né, que ele fez completude diante dos erros dos homens. Então, com completude nós conseguimos encaixar tudo, porque também é aquele sentimento de que eu falo que você se sente completo durante a oração, aquilo tudo. Então, a completude ele vai nesse sentido, tá? A coisa toda está quitada. Pacificar, quitar, né, é o que eu chamo de paz e amor, não é só ausência de conflito, é de fato algo que preenche, né? Por isso que eu chamo de paz e amor. Né? Até que o pessoal faz o doisinho, né? Que ao meu ver é o V, né? Que é a conexão. Né? Paz, amor e conexão. Né? Mas então é nesse sentido aqui, também, tá? Se um homem furtar um boi ou um cordeiro e abater ele ou vender ele, ele vai fazer completude com 5 bois pelo boi e 4 do rebanho pelo cordeiro. Essa palavra abater, no hebraico, tem várias palavras diferentes sendo usadas para matar, abater, sacrificar. E sacrificar é uma das que eu estou trabalhando em retirar da Bíblia, do bom livro. Porque na nossa cultura de hoje, sacrifício virou uma coisa sinônimo de sofrimento. Quando você faz algo que é muito sofrido, você fala: "Nossa, um sacrifício fazer isso". Mas a Bíblia não demonstra isso nos sacrifícios, eles são todos por boa vontade e com prazer. Então a palavra sacrifício, ela precisa ser arrancada de todas as Bíblias nesse sentido, porque nós temos sinônimos para matar algo que não é exatamente sofrimento da pessoa que está fazendo. Então, é sofrimento do que está recebendo a morte, né? Mas não é de quem está fazendo, e o foco do verbo está em quem está fazendo. Então, chamar sacrifício de sofrimento é você inverter o polo da coisa toda. Então, eu estou trabalhando em procurar um termo que demonstre que é sacrifício, não no sentido de sofrimento, mas que aquilo é abatido de forma prazerosa, porque é um presente ao Salvador. Muito provavelmente eu trabalho com a palavra oferta, mas também ela tem uma ligação com presente, então eu tenho que ver também. Mas aqui de fato é abater, é uma palavra é um pouco mais intensa do que bater. Quando você bate em algo, a diferença nas letrinhas, nos símbolos, é pouca entre bater e abater. O abater é o bater que leva à morte, tá? Então eu vou deixar essa palavra
para isso por questão da proximidade que abater tem com bater. Então, se você bate em algo muito forte, você abate aquilo. Então, eu deixei essa palavra sendo usada dessa forma. Então, para a questão de matar algo, no sentido de ofertar ao salvação, eu vou precisar ter uma sutileza para tirar sacrifício, porque virou sinônimo de sofrimento no português, diante da nossa cultura. E, por exemplo, no inglês não tem essa mesma conotação. Então, eles conseguem usar sacrificar para isso, né? E, por exemplo, sacrificar também tem uma, uma coisa por trás que é tornar sagrada, porque a base da palavra é sacro, né? Então, também seria legal tirar isso dali, né? Então, é. Mas até que faria sentido, porque os sacrifícios, eles são feitos. Essa palavra que é usada como verbo sacrificar, que não é essa aqui, é uma outra. Essa aqui é apenas abater. Nós vamos ver a sacrificar um pouco mais adiante novamente. Essa palavra, ela é usada exclusiva ao Salvador. Então, tornar sacro, tornar santo, essas coisas faz sentido. Só não faz sentido diante da cultura brasileira que usa a palavra sacrificar, sacrifício, de forma popular como sofrimento. Então, ela precisa ser retirada, porque não é dessa forma que o texto apresenta quando você mata ou prepara alguma coisa à salvação, ao Salvador, a Deus, tá? Todo presente que vai, toda oferta que vai, ela tem que ser de boa vontade e de prazer. Ela não é um sofrimento, um sacrifício, que é a forma popular que nós lidamos com a palavra sacrifício, tá? Então, sacrifício tem que ser arrancado da Bíblia brasileira, por conta da popularização da palavra sacrifício como sofrimento. Ele vai fazer completude com 5 bois pelo boi e 4 do rebanho pelo cordeiro. Aqui também, tá? É, isso aqui é interessante, porque ó, se alguém furta algo, ele tem que recompensar 5 vezes o valor, né? E o que acontece se ele não tem para pagar? Ele é vendido à escravidão. É. E essa é a forma que funciona. Ah, pô, mas o cara não pôde pagar, vai ser escravo o resto da vida. Não, ele vai ser escravo até o ano de libertação que nós vimos no texto anterior. Então ele vai ser, então ele serve por uma determinada quantidade de tempo. Eles têm, se eu não me engano, tem árbitros para isso nessa época também, para falar, não, vai ser 1 ano, vai ser 5, tá? Porque nós vemos que tem um contexto de pessoas que fazem uma arbitragem desses erros e dessas coisas que acontecem. Que, ao meu ver, é uma forma melhor de lidar com isso do que o atual sistema jurídico, que a pessoa fica fechada o dia inteiro, presa, sem poder o que fazer. É melhor que esteja, né, fazendo algo produtivo. Isso é uma opinião minha. Se o que furta for encontrado em escavação. Tá, essa escavação é procurando, tá? Então, se a pessoa vasculhando, eu poderia ter colocado vasculhando aqui, nesse sentido, vasculhando as coisas para procurar o que roubar. E for batido e morrer, não vai ter sangue por ele. Se o sol tiver surgido sobre ele, vai ter sangue por ele. Ele com certeza vai fazer completude. Se não tiver nada, então vai ser vendido pelo furto dele. Se o furto, ao encontrar, for encontrado vivo na mão dele, seja boi ou jumento ou cordeiro, ele vai fazer completude com o dobro. Assim, todas essas leis, elas têm uma ligação forte com a cruz. Tem muita coisa aqui que quem estiver copiando, que eu sempre recomendo, né? Eu tento falar em todo episódio que a melhor forma de você ler a Bíblia é você copiar ela à mão, porque é muito conteúdo condensado e você não consegue refletir. Porque uma palavra se encaixa a outra, que se encaixa em outro contexto, você acaba lendo mais fácil, mais rápido do que processando. Não é um livro convencional, onde eles usam uma frase inteira para passar uma mensagem. Às vezes, uma simples palavra aqui passa textos e textos, como nós vemos aqui.
né? Que às vezes eu pego uma palavra e eu faço várias ligações. E quando você está copiando a Bíblia, você tem tempo de mastigar aquelas palavras. Então, ao meu ver, a Bíblia não é um livro para ser simplesmente lido, e sim copiado à mão, por questão de mastigar o conteúdo. E várias dessas coisas aqui têm ligação direta com a cruz, tá? Mas se eu começar a falar, vai ficar muito viajado e o contexto vai ficar, né, pesado, porque, ó, por exemplo, o sol, se você consegue fazer uma ligação do sol com Cristo, que é dele que vem toda a luz, todo o calor, toda a vida, né? Então, dá para fazer uma coisa bem legal aqui para quem estiver de fato copiando, a experiência é diferenciada. Se um homem fizer consumir um campo ou um vinhedo, uma plantação de uva, não sei por que que eu não troquei isso, e enviar o animal dele e ele consumir no campo de outro, ele vai fazer completude com o melhor do campo dele e com o melhor do vinhedo dele. Aqui também. Aqui também tem uma ligação bastante próxima nesse sentido, tá? Lembrando que completude é aquela paz, o melhor do campo dele, né? Se sair um fogo e encontrar espinhos, e for comido um amontoado, ou um erguido, ou o campo, o que acendeu o fogo com certeza vai fazer completude pelo que foi consumido. Essa palavra consumido, em vários lugares, ela está como queimado, ou incêndio, ou algo assim, tá? Vou até ver como que está aqui. 6, no capítulo seguinte. É, queimado. A mesma palavra, porque do ponto de vista bíblico, o que é queimado é consumido. Isso tem uma ligação também, por exemplo, quando você lê, você sente aquele fogo queimando, você está copiando a Bíblia, você sente aquela presença forte, né? E você está comendo com o conteúdo. Quando você pensa no Cristo e você faz aquela oração, e o seu coração está queimando, você está consumindo o Cristo, você está queimando, você está fazendo aquele sacrifício. Então, aquele sacrifício no sentido de aquela oferta, não naquele sofrimento, né? Que eu falei dessa palavra antes. Eu tenho também que trabalhar de retirar essa palavra do meu vocabulário automático. Então, por exemplo, Cristo foi queimado na cruz. Quando você está consumindo a palavra e seu coração está queimando, você está consumindo o Cristo, você está queimando aquilo no seu coração. Então essa palavra ela tem forte ligação nesse sentido também, tá? Em vários lugares ela vai estar queimado, incêndio, fogo, mas os tradutores deixaram tudo à mercê, né? Aqui tá falando de fogo, então aqui a gente coloca queimado. Ali tá falando de outra coisa, então a gente coloca consumido. Mas é consumido. O fogo ele consome, né? Muitas vezes, e isso nós vemos também em sentimentos muito fortes que nós temos, tá? Às vezes você está numa ira muito grande ou numa vontade muito grande, aquilo te consome, tá? E é sempre vem de um ardor assim. Então, consumir, ao invés de que é queimado, queimado faz sentido, né, porque aquilo te consome. Então, aqui, ó, se sair um fogo e encontrar espinhos. Então, essa aqui é menor, eu consigo ter mais clareza ao explicar, né? Por exemplo, Cristo na cruz tinha os espinhos, né? Se sair um fogo e encontrar espinhos. Então, e aqui também diz de quando você está em oração, pedindo perdão dos seus erros, né? Aquele fogo sai contra os espinhos, que são seus erros, que são os... E for comido um amontoado, ou um erguido, ou o campo, né? Até que você sendo o campo, né? O amontoado, né? O erguido sendo o Cristo, que foi erguido na cruz, o que acendeu o fogo, com certeza vai fazer completude pelo que foi consumido. Então, o que aquele fogo, aquela oração, quando ela consome aquele espinho que está dentro de você, do seu erro, que as Bíblias tradicionais chamam de pecado, quando aquele fogo é aceso, você tem a completude. Então, isso aqui revela como a completude, a paz
a quitação diante do Salvador funciona, tá? Aqui em Êxodo 22:6, né, no sentido mais literal que podemos entender no português, isso é bem expressado. Se o homem der ao próximo dele prata ou objetos para dar atenção, lembrando que esse dar atenção em muitos lugares é guardar. Então vamos lá, vou começar de novo. Se um homem der ao próximo dele prata ou objetos para dar atenção, e for furtado da casa do homem, se o que furta for encontrado, ele vai fazer completude com o dobro. Se o que furta não for encontrado, o senhor da casa vai se aproximar do Salvador, se não enviou a mão dele na tarefa do próximo dele. Lembrando que Senhor é a tradução da palavra Baal, né, que eu comentei no começo desse episódio, e eu comento várias vezes, que ao meu ver inverteram. Baal é Senhor e Adonai é dono, né? Porque, por exemplo, salvação, o Salvador, ele é dono de toda a terra, mas é você que escolhe o seu Senhor. Você escolhe se você vai servir a carne ou se você vai servir o dono, tá? Então, ao meu ver, está. E aqui, ó, o Senhor da casa. Você é o Senhor da sua casa. Né? Você é o responsável do que ocorre com o seu coração, né? Do lugar que o seu ser vive. Você é responsável por isso. Né? Você toma as escolhas dessa sua casa. Se não enviou a mão dele na tarefa do próximo dele. Sobre toda fala de infração, sobre boi, sobre jumento, sobre cordeiro, sobre roupa, sobre toda perda que alguém disser, é este. É este o quê? É este o boi, é este o jumento, é este o cordeiro, etc. A fala dos dois vai chegar até o Salvador. Aquele que o Salvador considerar culpado vai fazer completude com o dobro ao próximo dele. Esse culpado é incorreto, tá? Porque ela faz uma clara. Eu não sei por que acabou não sendo trocado aqui. Talvez na minha multidão de palavras ficou para trás. Ela faz clara oposição à palavra que é correto, que é reto e correto, que é algo alinhado. Então, o oposto de reto e correto não é necessariamente culpado, é incorreto. E no Novo Testamento nós vemos essa palavra sendo usada como incorreto. Então, pô, não faz diferença. Faz diferença, porque o grego claramente aponta para incorreto. Né? Lembrando que culpado você adiciona um certo elemento. A pessoa, no nosso idioma, nem tanto, mas culpado às vezes pode passar a mensagem que a pessoa está sentindo culpa diante daquilo, e não exatamente a pessoa pode estar sentindo culpa diante daquilo. Às vezes ela simplesmente está incorreta e não se sentindo culpada, não tendo sentimento de culpa. Então, incorreto é mais neutro e mais literal. As pessoas vão chegar, essa palavra aqui, Salvador, deixa eu verificar se... aqui, ó. Essa palavra Salvador aqui é a palavra Deus. Só que tem lugares que, perante conveniência, eles simplesmente usam juízes. E esse é um dos versículos que faz isso. Então, se você for em Êxodo 22:9, todas as traduções, vamos ver, todas as traduções têm aqui juízes, mas essa palavra é Elohim, que é Deus. Então, aqui, por conveniência, colocam juízes. E por que é o Salvador? Muito provavelmente é aquilo que eu falo para vocês, que uma pessoa que tem proximidade com o Salvador mora dentro dela. Nesse caso aqui, era o Moisés. Tá? Moisés, né, que é o que eu chamo ele de tirado, ele tinha o Salvador com ele. O próprio Salvador, que é Deus, salvação, falou para Moisés, né? Você vai ser como voz ao povo, né? E ele vai intermediar. Então, muito provavelmente, isso aqui era para se chegar a Moisés, que é quem tem a forte presença do Salvador, ou alguém que ele delegou com forte presença do Salvador, perante a vontade de Deus Salvador. Então, tirar Salvador daqui e colocar juízes é diminuir o trabalho que o Salvador faz na terra.
e dentro das pessoas. Para mim é um absurdo. Mas aquele que o Salvador considerar incorreto vai fazer completude com o dobro ao próximo dele, né? É sempre isso. Tudo que você faz de errado é completude. E isso tem aquelas duas coisas. Porque você, que nem nós vimos no versículo 6 desse capítulo 22, né? Quando você encontra o espinho, você faz completude, aquilo queima, né? Então você faz completude diante daquilo, tá? Então isso aqui também tem essas duas aplicações. Se um homem der ao próximo dele um jumento, ou boi, ou cordeiro, ou qualquer animal para dar atenção, e ele morrer, ou for quebrado, ou capturado, sem ser visto, o juramento do salvação vai estar entre os dois, de que ele não enviou a mão na tarefa do próximo dele. E o Senhor daquilo vai aceitar, e ele não vai fazer completude. Mas se for furtado dele, ele vai fazer completude ao Senhor daquilo. Se for despedaçado, ele vai trazer o pedaço como testemunha. Ele não vai fazer completude pelo despedaçado. Se for despedaçado no sentido de algum animal, né, invadir o local e destruir o bicho do amigo dele. E se um homem pedir do próximo dele, e for quebrado ou morrer, não estando o senhor daquilo com ele, com certeza ele vai fazer completude. Se o senhor daquilo estiver com ele, não vai fazer completude. Se for alugado, veio pelo aluguel dele. Aqui tem lugares que vai estar contratado, mas eu acho pesado. Porque põe-se contrato, é toda uma. Né? Não demonstrava ser exatamente isso. Se um homem seduzir uma virgem que não foi requisitada e se deitar com ela, com certeza vai pagar o preço por ela para ser mulher dele. Lembrando que naquela época mulheres eram compradas para casamento. Se o pai dela recusar firmemente dar ela a ele, ele vai pesar a prata conforme o preço das virgens. Você não vai manter viva uma ilusionista. Tá, essa ilusionista, isso aqui é a mesma palavra que era usado na parte do faraó, de quando do Casagrande, de quando ele estava fazendo as pessoas ali tentarem fazer o mesmo a mesma coisa que Moisés fazia, né? Os mesmos feitos impossíveis que eram feitos pela mão do tirado de Moisés.